você não tem a obrigação de ser feliz, mas você tem a oportunidade de ser. Aperta o cinto aí que esse vídeo hoje vai ser profundo, eu tenho certeza que vai mexer coisas aí dentro, então assista com calma, com tranquilidade, com um copinho d'água do lado, respirando tranquilo aqui junto comigo, enquanto eu te apresento algumas perspectivas aí para você pensar sobre propósito e o que você está fazendo aqui nessa terra, o que você está a fim de fazer e o que é felicidade afinal. Felicidade não está atribuída à sua carreira. Esses dias eu vi um artigo do Departamento de Saúde e Medicina de Harvard, que era um artigo sobre felicidade, e que esse estudo foi conduzido ao longo de 80 anos de alguns alunos da universidade, acompanhados ao longo de sua vida inteira. Só o título do artigo já pegou minha atenção, que dizia assim: genes são legais, mas a alegria é melhor no que se trata de saúde e longevidade. E esse estudo apresentava a importância das relações e da comunidade como um pilar fundamental de saúde que promovia a longevidade daquelas pessoas que foram analisadas nesse estudo. Quando a gente escuta falar sobre propósito, existe uma alusão direta à carreira, a trabalho. Mas propósito não é bem isso. Existe um propósito primordial da vida que é existir. E você está aqui, você está vivendo, você está cumprindo o seu propósito. Quanto mais você vive, quanto mais você se permite viver, mais você está alinhado com o seu propósito. E quanto mais você se permitir viver e estiver alinhado com esse propósito da vida, mais rápido você vai entender aquilo que te toca, aquilo que te faz feliz e que pode então se tornar o seu propósito pessoal como humano, que é diferente do propósito da vida. Se você for ativamente pesquisar sobre o propósito de vida, seja aqui no YouTube ou na internet, você possivelmente vai encontrar duas grandes vertentes. Ou uma religiosa e espiritual, ou então uma de produtividade e de desenvolvimento pessoal. A religiosa e espiritual, basicamente em sua maioria de abordagem cristã, vai falar sobre o propósito de Deus para o ser humano divino aqui nessa terra, E que todo mundo tem um papel, todo mundo aqui tem uma missão aqui nessa terra. Muitas outras tradições também podem trazer alguma coisa similar a isso. As tradições de visão oriental não têm essa abordagem, não tem muito esse olhar. E se você for olhar pela ótica do desenvolvimento pessoal, vai estar sempre direcionado à sua carreira. E trazendo um questionamento, trazendo abordagens que te coloque no lugar de questionar como você pode produzir mais, que é esse o objetivo do consumismo, esse é o objetivo da máquina que a gente está inserida. Como você pode produzir mais, mas estando feliz, sorrindo enquanto está produzindo mais. E não é sobre produzir mais, E me surpreende como tem pessoas que vão falar sobre propósito, com o objetivo de que você seja mais produtivo, Enquanto o seu propósito é para que você seja mais eficiente, mais eficaz. Esse questionamento sobre propósito, sobre razão de estar aqui, ele atravessa todas as culturas, todas as religiões, porque, inevitavelmente, chega um momento do ser humano que ele pergunta: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Imagina até nossos ancestrais lá, Vamos pegar aqui, com um machado lá, cortando lenha todo dia, carregando água todo dia de volta pra aldeia. Um belo dia o cara pergunta: rapaz, a vida é só sobre isso mesmo? É só cortar lenha, carregar água e caçar todo dia? Será que era isso? É pra isso que eu tô aqui? Não tem mais nada? Só que de fato, começar a colocar isso em xeque tem sim o seu lugar de privilégio, porque só se pergunta sobre o seu propósito, o que de fato te nutre e faz feliz, aquele que tem minimamente a sua subsistência garantida. Esse é o primeiro passo. No momento que você garante o mínimo de segurança e estabilidade financeira, novas inquietações começam a surgir. E essa inquietação do para que eu existo, em algum momento ela surge, em algum momento ela aparece. E ela é bem desconfortável. E justamente por esse ser um questionamento natural da mente humana, todos os seres humanos passam por essa pergunta em algum momento, principalmente depois que tem a sua subsistência garantida. E por isso, então, que é um assunto transversal em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as filosofias, esse questionamento da razão de existir. E isso é muito profundo, galera, e pode começar a gerar desconfortos muito profundos mesmo, ao ponto de tu perguntar por que eu nasci, por que eu passei por tudo que eu passei, por que eu faço o que eu faço, por que eu gosto dessas coisas que eu gosto, E nesse lugar que você começa a colocar essas perguntas em xeque que talvez ao longo de uma vida inteira você nunca colocou, muita peça começa a cair. Muita coisa, muita camada, muito condicionamento que foi feito ao longo da vida começa a ser posto em objetividade, começa a ser
posto com perspectiva. E aí você começa a perguntar, faz sentido isso? Faz sentido eu ter passado pelo que eu passei? Faz sentido eu fazer o que eu faço? E isso aí é o que a gente vai chamar então de crise existencial, né? Só que onde há crise, há oportunidade também. No momento onde essas crises começam a vir à tona, existe a oportunidade de dar sentido à sua própria existência. E existem belas ferramentas que podem te ajudar nisso. O Ikigai é uma dessas ferramentas. Essa palavra em japonês, ela pode ser traduzida para razão de ser ou propósito de vida. E ela nasce, né? Ela foi descoberta ali através do povo que habita na ilha de Okinawa, no Japão, que é um povo que vive centenários, é a maior concentração de pessoas com mais de 100 anos na Terra. E o que essas pessoas entenderam ali para elas conseguirem viver tanto tempo, né? Como eu falei lá no início desse vídeo aqui, comunidade, pertencimento, ser útil, ser recompensado, ser reconhecido por aquilo que faz, são vários elementos importantes para a nossa saúde e para a nossa longevidade. E lá, esse povo entendeu isso mais cedo. E esse mais cedo não foi nesse século, foi alguns séculos passados. Isso faz parte da cultura daquele povo que vale destacar, que é um povo de 1,5 milhões de pessoas que vive numa das pequenas ilhas do Japão. E esse fato também de estar isolado, né? De estar isolado num pequeno espaço de terra, isso tudo facilita também o senso de pertencimento à comunidade. Pessoas, povos distintos que vivem em lugares isolados geram outro grau de entrosamento que promove também a longevidade desse povo. Não à toa, povos tradicionais, povos indígenas que têm bom acesso a alimento e água também costumam ter anciões que passam dos 100 anos. Isso costuma ser comum. Mas o que é esse Ikigai, né? Há alguns anos atrás eu refutava o Ikigai. Eu tinha um pouquinho de ranço com o Ikigai justamente por uma perguntinha que está ali dentro daquela mandalazinha. Para quem não conhece, eu vou deixar essa mandala aqui do lado. E a mandala diz o seguinte, que a sua razão de ser, o seu propósito de vida, ele é a união entre 4 elementos. Esses 4 elementos são aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que você pode ser pago. Só que eu ficava com um pouco de refutando, né? Não batia muito bem na minha cabeça a ideia do aquilo que eu posso ser pago para fazer. Porque eu entendo que existe uma limitação do indivíduo que está fazendo esse exercício de entender, de sequer pensar nas infinitudes de modelos de negócio, de trabalho, de criação de arte, de viver daquilo que você gosta de fazer. São muitas formas diferentes mesmo de fazer isso acontecer. Que eu ficava assim, poxa, isso é limitado. O cara tem que pensar sobre como que eu posso ser pago para fazer, como que eu posso ser pago no momento que ele está fazendo um exercício como esse, não ajuda ele a, de fato, focar mais no que ele, de fato, botar mais energia naquilo que ele é bom e gosta de fazer e que ele sente que contribui com a vida de alguém, que eu acredito que vai ser mais importante e a partir de se concentrar nisso, ele vai encontrar uma forma de ser recompensado financeiramente. E principalmente numa era tão abundante como a que a gente vive hoje, porque o futuro é para cima e só para frente, né, galera? E tá cada vez ficando mais abundante. Se você acha o contrário, reveja sua perspectiva. Você possui acesso a toda a informação da humanidade. Informação é aquilo que te limpa da ignorância, informação é aquilo que te cura das suas mazelas, informação é aquilo que te abre portais. E se você tem acesso a todo o conhecimento da humanidade e agora até com auxílio de ferramentas de AI, de inteligência artificial e coisa dessa natureza, você tem acesso a todo o ferramental necessário que pode te ajudar a ressignificar toda a sua vida, a mudar a forma como você pensa, a mudar a forma como você empreende, a mudar a forma como você se comunica, como você pensa empregos, pensa oportunidades. Tudo isso está disponível e nunca esteve tão abundante, tão disponível na história da humanidade. E vai ficar cada vez mais, porque a tendência é essa, como eu falei, só para cima e só para frente. E aí, por mais que você faça sozinho exercícios de clareza de propósito, que você responda essas perguntas aí que te ajudam a encontrar a sua razão de existir, ainda assim você talvez vai finalizar com muitas opções, né? Muitas interseções ali de coisas que você gosta, que o mundo precisa, que você pode ser pago e tudo mais. E eu gosto de falar o seguinte, que propósito, na verdade, não é algo que você descobre. Propósito é algo que você escolhe. E essa escolha, ela é ao mesmo tempo uma abertura de caminho, uma decisão de um caminho a ser trilhado que exige esforço, que exige dedicação, que exige compromisso, e uma negação de curiosidades, de várias outras coisas que poderiam estar te desvirtuando desse caminho que você escolheu trilhar. O ponto é, por que você quer escolher esse caminho? Quais são a união de fatores que faz você querer trilhar essa caminhada? Você tem clareza sobre isso? Se tiver, comenta aqui embaixo. É foda, né? Esse tipo de pergunta não é algo que eu sinto que a gente seja capaz de simplesmente parar e me dar aqui um papel com um exercício que eu vou aqui preencher isso e vou,
né, ter esse entendimento aqui pro resto da minha vida. Eu conheço pessoas que tomaram boas decisões de transição de carreira a partir de exercícios de Ikigai. Só que eu entendo que esse exercício, ele na verdade é um profundo exercício de autoconhecimento, que pode, como eu falei no início desse vídeo aqui também, pode mexer algumas estruturas, gerar alguns desconfortos que são necessários para que então a verdade do indivíduo venha à tona e ele possa olhar dentro da cachola dele aqui, dentro da tela mental dele aqui, o que ele de fato gosta. Para ele você entender o que você de fato gosta, o que você ama, o que você é bom, você precisa saber quem você é. Você precisa ter olhado para dentro aí e reconhecer, ser capaz de reconhecer seus méritos, reconhecer suas habilidades inatas, reconhecer seus talentos naturais, saber aquilo que te desperta curiosidade, que te gera entusiasmo. E isso exige autorreflexão. Eu, pessoalmente, demorei muito tempo para entender, escolher e honrar, que é firmar, sustentar o que eu estou a fim de fazer nessa vida, que é educar, que é compartilhar conhecimento, que é ajudar o outro a entender. Porque eu precisei me analisar e me estudar e ver meus comportamentos desde criança e a empolgação que me gera de estar diante de alguém que tem perguntas, que tem dúvidas, e eu ajudar essa pessoa a ver alguma coisa que ela não está enxergando. E se eu sempre fizer uma pergunta que eu não sei a resposta, eu vou ter um tesão de parar, pesquisar, entender, aprender e te explicar da maneira mais minuciosa possível, porque isso me nutre. Mas ao longo dos anos, com o meu processo pessoal de autoconhecimento, eu fui descobrindo uma coisa que me nutria ainda mais, que é ajudar o outro a se entender por dentro, de dentro para fora, sem eu precisar explicar as coisas. Que ele possa fazer contato dentro dele mesmo com um lugar de clareza, que ele chega no insight, ele chega no entendimento. E aquilo ali é tão profundo, porque é livre de influências, que toda vez que eu me deparo com pessoas tendo esse tipo de clarão, de insight, assim, é algo que me preenche a alma. Tanto quanto preenche a minha alma quando eu tenho os meus insights, quando eu tenho os meus entendimentos de dentro para fora. Então eu decidi fazer da minha vida um compartilhar, um transbordar disso e aprender as ferramentas e tecnologias, as práticas que pudessem ajudar o indivíduo a fazer contato com essa mesma sensação, com essa mesma forma de entender a si mesmo e o mundo através de si mesmo, através de dentro. E o que eu acabei descobrindo também é que essas práticas todas de expansão de consciência, ou seja, aumentar, ampliar a capacidade de se perceber e de perceber o mundo, porque isso que é a consciência, elas podem ser altamente eficazes quando direcionadas em seguida para você gerar uma solução para a sua vida ou para a vida de alguém, para você desenvolver o teu servir, para você encontrar e escolher aquilo que te nutre, para que você então possa servir com mais qualidade e ser feliz, se sentir útil no meio do processo. O Ikigai originalmente, né, séculos atrás, eu fui descobrindo isso através de algumas pesquisas, eu achei bem interessante. Não era esse papo de, como eu posso ser pago, ou o que o mundo precisa. Não, na verdade é bem menor. O que a minha comunidade precisa, as pessoas do meu entorno. É como se colocasse em questão como eu posso ser útil a essas pessoas. E o ser pago não era bem ser pago. E como eu posso ser recompensado. Até porque séculos atrás talvez não existia nem moeda nessas ilhas, né? A forma era tudo permuta e troca, como é em muitos povos tradicionais ainda. E ainda assim essas pessoas vivem felizes durante um longo tempo, se sentindo úteis, sendo recompensadas, garantindo sua subsistência. Afinal, você quer dinheiro para quê? Se você quer mais dinheiro para acumular mais bens de consumo, volta algumas casas aí antes, porque talvez você esteja muito embrenhado ainda dentro da máquina capitalista e nem percebe o quanto existe manipulação da sua cabeça, da sua mente, para você querer acumular posses e bens e experiências e comidas e experiências sensoriais o tempo todo, um monte de coisa que, cara, a felicidade não tá aí, tá ligado? Tudo isso é efêmero, a felicidade não tá aí. A felicidade tá nas relações. É através do outro que a gente é capaz, através do outro, através dos espaços, através da interação com o meio, da interação com a vida, que eu sou capaz de me sentir preenchido pela vida. E é esse preenchimento pela vida que nos abastece e floresce esse sentimento de felicidade efetivamente. E esse preenchimento pela vida, ele é muito mais um dar passagem do que de fato colocar algo, sabe? É tirar coisas para que então você possa ser canal, para que você possa ser atravessado. E aí a gente volta lá no início do vídeo novamente, pensando sobre crise existencial e refletindo sobre por que você passou por tudo que você passou. Por que a sua narrativa foi escrita de uma dada forma? Existem perguntas que a gente não vai ter resposta. Por que você nasceu onde você nasceu? Por que você teve os pais que você teve? Por que você nasceu na sua casa do ventre da sua mãe e não no Zimbábue ou num chateau na Suíça? Você não vai ter resposta sobre isso. Mas o fato é,
quando você começa a tomar consciência sobre a sua própria história e toda a lapidação, todas as cicatrizes que lhe foram marcadas na sua vida ao longo de toda a sua história, não existe existe uma singularidade aí, sabe? É como se fosse um atrito mesmo do sopro da vida, né? Marcando você, do atrito existencial mesmo marcando você. Existe uma singularidade aí. Isso te torna único. Toda história é única. E isso não é apenas algo que te traz sombras e vícios e crenças e tudo mais. Na verdade, te traz muitas virtudes também. Te traz muitas habilidades. Te traz várias capacidades adaptativas que você pode utilizar elas para super bem. Ou até mesmo em suas sombras que você é capaz de reconhecer e que existe um desejo de lapidação, pode se tornar então um entusiasmo de transformar a si mesmo, sabe? E que possa então contribuir com a transformação de outras pessoas, com a sanação de dores do mundo, com a sanação de dores dos outros, que então traz a utilidade para a comunidade. E que você então há de ser recompensado por isso, porque você gosta, porque você está nutrindo a tua comunidade e porque você, por entusiasmo, acaba se tornando curioso e fica bom no negócio, porque você está o tempo todo melhorando, estudando mais sobre isso. Sucesso, galera, é um resultado de esforço e excelência. E esforço é a sua vontade aplicada a alguma coisa. Mas da onde vem essa vontade? O que é isso que te move? Isso é uma coisa para se encontrar. E excelência é aquilo que você tem que ter curiosidade, tem que ter vontade também de se aprofundar. É isso que vai te fazer ficar excelente em alguma coisa. Então, de verdade, fazer aquilo que te traz feliz tem o potencial de te gerar um grau de diferenciação na vida, de você encontrar a sua singularidade, a sua maneira única de executar aquilo que você está aqui para executar, que inevitavelmente te leva ao sucesso, que te leva então à prosperidade. Existe uma equação nisso. O dinheiro ele pode trazer felicidade até um determinado ponto, que é a relação ali com a sua subsistência. Depois disso, não abastece mais. Agora, a felicidade ela tem sim o poder de trazer não só dinheiro, mas também longevidade. Vai viver mais tempo aí nessa terra. E como eu falei aqui nesse vídeo, é minha missão pessoal ajudar outras pessoas a encontrarem clareza dentro de si mesmas, olhando para dentro de si mesmas, mergulhando dentro de si mesmas, porque de maneira coloquial assim, isso chegou até mim e é o meu desejo compartilhar e transbordar isso. Então, os exercícios e as metodologias que eu utilizo para trazer esse grau de autocompreensão e clareza são muito profundos. E eu gostaria de te convidar a vir fazer gratuitamente um exercício de Ikigai comigo, no dia 6/6, às 7 horas da noite. Eu estou decidindo mostrar para você como que a meditação acompanhada das respirações ativas podem te ajudar a desenvolver um exercício de autoescrita, de reflexão, num lugar muito ampliado de autopercepção, que te leva para um resultado diferenciado. Esse tipo de metodologia é a mesma coisa que eu estou desenvolvendo para o próximo retiro que eu vou fazer, que vai ser a Arca, do dia 23 a 25 de junho, onde eu vou conduzir metodologias de mercado, de marketing, de comunicação, de posicionamento de marca, de criação de MVP, de criação de produto, mas a partir desse lugar de consciência expandida, a partir desse lugar de clareza sobre si mesmo, sobre o que te move, sobre o que você percebe sobre si e sobre o mundo, sabe? A gente vai fazer dinâmicas para olhar para os problemas que precisam ser solucionados vindo desse lugar. E esse primeiro teste que eu quero te mostrar como funciona vai ser agora fazendo um exercício de Ikigai. Então, se você quer experimentar dessa prática e testar por si mesmo e ver como essas ferramentas podem te ajudar a desenvolver exercícios de maneira vindo de um outro lugar dentro de você, clica aqui embaixo, preenche aqui um formulário de aplicação que eu vou pegar alguns dados seus ali e saber também o momento de vida que você tá, para depois então você entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai informar, vou mandar o link do Zoom para você estar comigo ali ao vivo no dia 6/6 às 7 da noite, beleza? É daqui a 2 dias, é rapidinho. Divulga também, compartilha com seus amigos, convida outras pessoas que você sabe que precisam disso, pessoas que estão passando por crise profissional, crise existencial, pessoas que estão desejosas de transição de carreira, pessoas que você sabe que tem um potencial empreendedor e tudo isso, pessoas que você consegue enxergar algum tipo de potencial de fazer alguma coisa diferente daquilo que elas estão fazendo e que você quer ajudar, porque essa noite vai ser para isso, para a gente poder fazer esse tipo de prática junto e chegar numa clareza pessoal sobre qual é a tua razão de ser, qual que é o teu Ikigai juntos. Vai ser um prazer poder compartilhar contigo aí uma noite e te ajudar a chegar nesse resultado, beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha te trazido boas reflexões. Não quero gerar crise existencial em ninguém e se gerou, vem na live que eu vou te ajudar a dissolver de novo, beleza? Toda crise tem uma oportunidade. Nos vemos lá, um beijo grande. Boa semana para vocês e link na descrição aqui, faça inscrição, link lá nos meus stories também, todos os lugares, divulga aí pra galera também, me ajuda aí, vai ser massa, tá? E fica de olho aí que a Arca dia 23 e 25 de junho tá pertinho, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.